Olá galera, tudo bem? Mais uma vez seja bem-vindo, se você é novo aqui no nosso canal, ou se você já é frequentador assíduo, obrigado mais uma vez por acessar. Não esqueça de dar seu like, marcar o sininho e se inscrever para poder acompanhar aí as novidades do canal. Bom, então chegou o momento, né, de fazer a dica de documentário geek. E primeiro eu quero explicar, vou tentar explicar um pouquinho essa questão do geek, né, ou do nerd. É importante a gente poder entender que geek, nerd, para uns é hobby, para outros é um estilo de vida, né, para outros é uma inspiração. Então para mim sempre foi uma inspiração, porque eu devo ao meu velho pai toda a informação quanto ao mundo dos quadrinhos, né. Ele, quando foi pobrezinho lá em Pernambuco, em Recife, ele fazia desenho de quadrinho, né, de alguns personagens para vender na feira. E ele trouxe de Recife para cá quadrinhos históricos, né, do Príncipe Valente, do Príncipe Namur. Então eram edições em formato um pouquinho maiores, né, a maioria em preto e branco, Fantasma. E isso foi começando a moldar ali a minha inspiração, né? Através dos quadrinhos, dos personagens, você passa a ter inspiração, não só para melhorar de vida, como a lutar por uma vida melhor, a ter princípios, né, a ter uma situação de valores mesmo, mais aperfeiçoada, por incrível que possa parecer. Então isso é importante poder analisar e poder falar agora só por causa disso, porque faz parte da história de vida, né, de muitas pessoas. A minha em especial veio a partir desse meu pai, né, e aí o meu pai trouxe os quadrinhos e me ensinou então a fazer a coleção. Eu virei um colecionador bem pequenininho, lá na década de 80, tive aí quase 2.000 quadrinhos, parte dessa coleção infelizmente se perdeu. E aí no ano de 85, 86 eu estive com ele em São Paulo, que ele morava no Rio com a minha mãe, e a gente ficava indo para lá e para cá em São Paulo. Eu sou nascido em São Paulo, né, e aí numa dessas viagens ele me compra então numa madrugada fria o Batman, o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Então você imagina bem, você com 8 ou 9 anos de idade, pegar esse exemplar do Cavaleiro das Trevas do Frank Miller, o impacto que não foi. Eu lendo ali de madrugada com atenção, né, aquela história do Batman mais velho, né, voltando à ativa depois de 10 anos, né, de inatividade para combater o crime. Então eu devo muito ao meu pai. Então a gente tem que compreender que essa constelação, né, geek ou nerd, que envolve os quadrinhos, os animes, os filmes, né, a Marvel, a DC, né, a Guerra nas Estrelas, a Jornada nas Estrelas, como eu falei, para muitos é um hobby, para outros é uma forma de vida e para outros é inspiração. Para mim é inspiração, porque eu passei por alguns problemas, né, familiares um pouquinho graves, e a partir desses quadrinhos, desses personagens, eu tive força para continuar. É engraçado, né, falar disso, mas é importante. E a gente então passa a não ser só fã, né, você passa a ser um seguidor como molde de vida, de valores que muitos desses personagens trazem. Coragem, né, honra, um código de conduta, né, educação, uma série de situações que você passa a incorporar na sua vida. E aí, em janeiro desse ano, eu fui na última ou penúltima semana da exposição 80 anos do Batman que estava acontecendo em São Paulo. E aí eu revivi ali alguns passos do que meu pai tinha feito comigo, né, praticamente 30 anos atrás. Né, comprei um quadrinho lá na banca, visitei a exposição, que vocês vão ver aí algumas imagens, e aí eu pude compreender melhor ainda, né, como é bacana isso, você poder ter, né, esses personagens, essas histórias ligadas à sua própria história de vida, como inspiração, como um caminho, né, a seguir, lógico, dentro da realidade, né, com os pés na realidade. A gente sabe que os personagens são fictícios, mas as histórias, os valores, né, os códigos de ética, de conduta e de moral, eles persistem e vão fazer parte da nossa vida. E não há como deixar de reconhecer, né, que o maior nerd, o maior geek de todos foi Stan Lee, né, fez quadrinhos, desenhou quadrinhos até 95 anos de vida. Como deixar de reconhecer a importância do Maurício de Souza aqui no Brasil com a Turma da Mônica, do Ziraldo com o Menino Maluquinho e tantas outras obras, né? Do Daniel Azulay, que infelizmente, algumas semanas atrás, partiu da nossa convivência.
mas que fez parte da infância de todos nós. Então eu espero que você goste desse documentário. O trailer vai estar no final do vídeo. O documentário integral vai estar embaixo, aqui o link para você poder acessar. E é um documentário longo de quase 2 horas, mas que traz toda a cronologia do Cavaleiro das Trevas. Né? Desde a sua criação, os criadores, a Era de Ouro, a Era de Prata dos quadrinhos, todas as informações relevantes para um fã de quadrinhos. Então veja pausadamente, paulatinamente, né? Precisa ver 2 horas de documentário de uma vez. Veja, né, uma meia hora, depois mais meia hora, mais porque é muita informação. Então essas informações são importantes, com a capa das obras, dos gibis, a inserção do Batman no filme. E espero que você goste. Obrigado mais uma vez pela sua atenção e não esquece do pingadinho, hein? Sem o pingado, como é que você vai ver o documentário? Um abraço, tudo de bom. Após o início da Era de Ouro, em 1938, com o lançamento da Action Comics 1, o mundo dos quadrinhos, da cultura pop e da multimídia testemunhou a criação de verdadeiras lendas imortais da nona arte. Superman era criado por Jerry Siegel e Joe Shuster e lançado em junho de 1938. O seu sucesso deu início a uma era de maravilhas da nona arte e a um movimento de criatividade sem precedentes. E dessa chama flamejante de heróis do amanhã nasce um dos maiores ícones da cultura pop mundial, Batman, o Cavaleiro das Trevas.